E aí, galera, continuando aqui o nosso curso de Cálculo 2, vamos falar agora de um conceito chamado de derivadas parciais. A definição ela diz o seguinte, ó, seja z uma função de duas variáveis e x0 e y0 um ponto no domínio de f. A derivada de f em relação a x no ponto x0 e y0 é definida por... Então, veja só, eu vou calcular a derivada num ponto que faz parte do domínio da função. E aí a derivada de f em relação a x, nesse ponto que faz parte do domínio da função, vai ser o limite com ΔX tendendo a zero de quem? De f de x0 mais ΔX, y0, certo? Eu faço o x0 ser acrescido de uma quantidade pequena, o y0 não fiz alteração, isso menos o f de x0, y0 sobre o ΔX. Quando eu calculo esse limite, eu vou ter o que a gente chama de ΔF, ΔX, certo? Esse símbolo aqui é o que a gente vai chamar de del. E ele vai ser o símbolo utilizado para calcular derivadas parciais. A gente utiliza esse símbolo quando a gente está calculando derivadas de funções de mais de uma variável. Porque aí isso aqui é para dizer em qual variável aquela derivada está sendo feita. Porque no contexto de funções de mais de uma variável, a gente vai calcular as derivadas a depender da variável. Então, eu posso calcular o ΔF em relação ao x, ou a derivada da função em relação a y, no mesmo ponto. E aí, para cada ΔF, ΔX, ΔZ, seja lá o que vai ocorrer, a gente vai calcular um limite com um ΔX tendendo a zero, e se eu vou calcular um ΔF, ΔX, eu vou acrescentar esse ΔX na coordenada do x0, no f do x0, no f de x0 aqui. Se eu vou calcular o ΔF, ΔY, eu vou acrescentar um ΔY, uma variação na variável y, na coordenada y. Então, eu vou lá na coordenada y e acrescento uma variação a ela. Porque a ideia aqui é que você está calculando a derivada quando você faz a variável y variar, quando você tem uma taxa de variação ali em torno da variável y. E aqui é quando você tem uma taxa de variação em torno da variável x. É isso que está ocorrendo. E aí, para cada ΔF e para cada tipo de derivada, a gente vai ter uma fórmula. Então, por exemplo, como é que eu faria para calcular a letra A? Como é que eu calcularia o ΔF, ΔX em relação a um XY? E aqui a gente vai montar a expressão no caso, um XY qualquer. Se eu for utilizar a fórmula, isso aqui ficaria assim, ó. Vai ficar o f de x mais ΔX e depois o y0, que aqui é y, né? Ó, y menos f de x0 e y0. Então seria o f de xy sobre ΔX. Quando a gente vai fazer as substituições, eu vou ter, ó, quem é o f de x mais ΔXy? Então, o f de x mais ΔXy é como se fosse, por exemplo, se eu chegar para você e pedir para você calcular o f de 4, 5, você vai trocar o x por 4 e o y por 5, né? Assim, você vai olhar na função, troca o x por 4 e o y por 5. Aqui eu vou trocar o x por x mais ΔX e o y por y. Então, esse numerador vai ficar assim, ó. Vou trocar o x por x mais ΔX, então eu vou ficar com x mais ΔX ao quadrado. Depois eu vou trocar o y pelo próprio y, então vai ficar mais y ao quadrado. Aí isso tudo agora menos o f de xy, menos o f de xy, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, então vai ficar menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso tudo sobre ΔX. E aí, isso aqui, ó, vai ser igual ao quê? Quando a gente desenvolve aquele quadrado ali, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 2 vezes x vezes ΔX mais o ΔX ao quadrado e aí menos x ao quadrado menos y ao quadrado, isso tudo sobre ΔX. E aí, sim, detalhe, né? Uma coisa que eu estou aqui colocando ΔX, mas faltou acrescentar o limite aqui. Então, para que eu não faça nenhum tipo de confusão, eu estou apenas... Tira isso daqui, que é igual. Eu estou apenas calculando esse trecho aqui. O que é essa expressão?
Eu acabei esquecendo de colocar aqui limite, né? Tem que colocar limite com Δx aí é fazendo as expressões. Aí, essa expressão é igual a... Ó, vou cancelar o x ao quadrado com x ao quadrado. Ainda tinha aqui um mais y ao quadrado, que é esse y ao quadrado aqui, ó. Era menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. Aí tinha um mais y ao quadrado que eu esqueci de colocar. E aí vai cancelar esse y ao quadrado. E aí a minha expressão vai ser simplesmente 2x Δx mais Δx ao quadrado sobre Δx. E aí você pode colocar o Δx em evidência, aí você vai ficar Δx, 2x mais Δx sobre Δx, e aí cancelando Δx de cima com Δx de baixo, isso vai ser igual a 2x mais Δx. Então, essa divisão se transforma em 2x mais Δx. Portanto, significa dizer que calcular o limite de f de x mais Δxy menos f de xy sobre Δx, né? Calcular o limite pela definição, que é a derivada parcial de f em relação a x, é o mesmo que calcular o limite de 2x mais Δx. Bem, como o Δx está tendendo a zero, quem está variando aqui ó, é o Δx, como o Δx está tendendo a zero, esse limite aqui vai tender a 2x. Então, o ΔF em relação a x está sendo igual a 2x. Então, a derivada de f em relação a x dessa função aqui está sendo igual a 2x. E aí eu quero que você observe um padrão. Ó, ΔF em relação a x está sendo igual a 2x. Eu poderia ter chegado nessa resposta sem necessariamente utilizar a definição. Fazer toda essa conta aqui. Porque quando a gente vai calcular derivadas parciais, basta fazer com que uma variável, se você vai calcular a derivada da função em relação a x, você imagina o y como sendo um número, como sendo uma constante. Da mesma forma, se você for calcular o ΔF, ΔY, você vai imaginar o x como sendo uma constante, porque a variação é em torno do y, o x é uma constante. Sendo assim, se eu chegar para você e perguntar quem é a derivada dessa função com relação a y, é como se o x fosse um número. Aí a derivada de um número é zero, se eu utilizar aquelas propriedades de derivada, a derivada de um número é zero, mas a derivada de y ao quadrado é 2y. Não à toa que aqui ficou 2x, porque se eu vou calcular ΔF, ΔX, o y é interpretado como um número, então a derivada de um número é zero, e a derivada de x ao quadrado é 2x. E aí está um jeito fácil de calcular as derivadas parciais. A gente pode, aqui e acolá, é importante saber o conceito, porque aqui e acolá a gente só consegue calcular a derivada se utilizar o conceito. Porém, em expressões comuns, você pode imaginar uma variável constante e calcular a derivada com relação a outra variável. Como, por exemplo, na letra B. Veja só. Na letra B, se eu for calcular ΔF, ΔX, eu vou imaginar o y como uma constante. Então, ó, quem seria a derivada de x ao cubo? A derivada de x ao cubo seria 3x ao quadrado. Aí o y aqui é uma constante. Ó. Qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Aí como tem um número multiplicando, ficaria 2x vezes esse número. Então, mais 2x vezes o número. Professor, não entendi. Ó, se você tivesse x ao quadrado, 5x ao quadrado. Qual é a derivada de 5x ao quadrado? É 5 vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. E aí a gente disse que isso aqui é 10x. Só que aqui é uma derivada de x ao quadrado, y ao cubo. Aí o y ao cubo é um número, então a derivada disso aqui vai ser a derivada de x ao quadrado, que é 2x, vezes o número, vezes o y ao cubo. E aí, ó, aqui é só o y, não tem x. Aí isso aqui eu interpreto como sendo um número só, e a derivada de uma constante, a derivada de um número é zero. Portanto, ΔF dx é simplesmente essa expressão aqui. Aí se você necessitar, se a questão perguntar quem é ΔF, ΔX no ponto 1, 2. Aí você vai lá e substitui o x por 1 e o y por 2. Nesse caso aqui ficaria, ó, substituindo o x por 1, ficaria 3 mais 2 vezes 1 vezes 2 ao cubo, que é 8, né? 8 vezes 2, 16. Então seria 3 mais 16, que daria 19. Então, a taxa de variação da função nas proximidades desse ponto é de 19 unidades. É isso que está acontecendo aqui. E aí, se a gente for calcular ΔF, ΔY, a gente vai ficar com, imagina o x como um número, uma constante, então a derivada do número é zero, a derivada dessa parte aqui, ó, o x ao quadrado é um número, aí eu vou derivar só o y ao cubo, que fica 3y ao quadrado, então eu vou ficar com 3y ao quadrado, x ao quadrado, se quiser inverter a ordem não tem problema,
E aí menos a derivada desse camarada aqui, ó, a derivada de 2y², que é 4y. Pronto, aí está. Então, utilizando as ideias que a gente já conhece lá de derivadas, a derivada parcial vai seguir o mesmo caminho, basta eu imaginar a outra variável como uma constante. Vamos para mais um exemplo, como na letra C. Na letra C, ó, eu tenho a derivada do arco tangente. E aí, só para lembrar, ó, se eu tenho uma função de uma variável, tá? f de x igual a arco tangente de x, é importante lembrar que a derivada do arco tangente, se a gente for lá naquela tabelinha trigonométrica e for dar uma olhadinha, a derivada disso aqui é 1 sobre 1 mais x². Então, é 1 sobre o arco ao quadrado, tá certo, pessoal? O arco vai ficar ao quadrado. Então, quando a gente for calcular a derivada disso aqui, ó, quando eu for calcular a derivada da função em relação a x, isso vai ficar 1, porque é a derivada do arco tangente, né? Então, vai ficar 1 sobre 1 mais o arco ao quadrado. Aí, o arco é tudo isso aqui, ó. Então, vai ficar x² mais y² ao quadrado. Só que aqui eu vou usar a regra da cadeia, né? Vezes a derivada da função de dentro. Porque se eu chegar para você e perguntar qual é a derivada dessa função aqui, ó, se g de x for igual ao arco tangente de x², aí isso vai ficar, a derivada vai ficar 1 sobre 1 mais o arco ao quadrado, então seria x², vezes a derivada desse camarada aqui, que seria 2x, e assim ficaria a expressão. Nesse caso, mesma lógica. É 1 sobre 1 mais o arco ao quadrado, vezes a derivada da de dentro, então vezes a derivada da de dentro, e a derivada da função de dentro, eu estou derivando em relação a x. Se eu estou derivando em relação a x, a derivada de x² é 2x, e a derivada desse camarada aqui, como é um número, a derivada de um número é 0, e aí vezes 2x. E aí eu fico com essa expressão aqui, ó. E aí, do mesmo modo, del f, del y, para você tentar aí ver se consegue dar a resposta, isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais o arco ao quadrado, e vezes a derivada da função de dentro. X² é interpretado como um número, porque eu estou calculando a derivada em relação ao y. Aí a derivada do número é 0, e a derivada de y² é 2y. E aí está, ó, bem facinho. E aí, se você quer a derivada de um ponto, se você já conhece a derivada, basta substituir x e o y pelo ponto, pelos valores que o ponto corresponde, e aí saber qual é o derivado naquele ponto. Nessa letra D, aí a gente já vai ter que ter um cuidado aqui, ó, porque eu vou fazer a derivada em relação a x, mas aí a função ela tem duas sentenças. E aí eu tenho que fazer, ó, para o par ordenado xy diferente de 0, eu vou calcular a derivada da função em relação a x, e aí eu vou utilizar a expressão de cima, porque a expressão de cima eu vou calcular a derivada para todos os pares ordenados que são diferentes de 0, 0. E aí, na hora que eu for calcular essa derivada, ó, isso aí vai ficar, é uma divisão, né, pessoal? E aí tem que usar a regra do quociente, então vai ficar a derivada do de cima, e aí a derivada do de cima é 3x², porque aqui o y² é interpretado como uma constante, tá? Isso aqui é x³ menos y³. Aí a derivada do de cima é 3x² vezes a expressão de baixo, que é x² mais y². E aí menos, né, ó, a expressão de cima vezes a derivada da expressão de baixo. E aí, como é a derivada em relação a x, a derivada de x² é 2x, então vezes 2x. E aí, tudo isso aqui sobre o denominador ao quadrado, é assim que faz a regra do quociente. Bem, você pode tentar fazer algumas continhas aqui, não vejo que vai valer a pena, a expressão ela fica basicamente desse jeito aqui, você pode tentar manipular para melhorar, mas essa é a derivada. Só que essa derivada é para o x e o y diferente de 0, 0. Agora, qual seria a derivada para o x e o y igual a 0, 0? E aí, nesse caso, eu deveria usar a definição, porque eu vou estar calculando a derivada em um número, né? E aí, a derivada dessa função no número 0, 0, o que vai acontecer? No ponto 0, 0 seria o seguinte, ó, isso aqui é para x e y diferente de 0, aí eu vou calcular agora del f, del x, quando xy for 0, 0. Aí, utilizando a definição, isso vai ser o limite de quê? De f de x0 mais delta x, aí o x0 é 0, então seria o f de 0 mais delta x, vírgula, o y0 que é 0,
menos o f de x0, y0, então seria o f de 0, 0, sobre o ΔX. E aí, isso vai ficar o limite. Bem, pessoal, aqui vai ser o f de ΔX, 0. Então, eu vou trocar o x por ΔX e o y por 0. Se eu trocar o x por ΔX e o y por 0, eu vou estar utilizando a expressão de cima. Porque para essa expressão de cima, eu vou usar a expressão de cima para todos os pares ordenados que são diferentes de 0, 0. Esse par ordenado, eu estou nesse par ordenado aqui, ó, ΔX e 0. Ele é um par ordenado, ΔX é diferente de 0, né? Ele é um par ordenado diferente de 0, 0, então eu vou usar a expressão de cima, onde eu vou substituir o x por ΔX e o y por 0. Quando eu substituir o x por ΔX e o y por 0, aqui vai ficar ΔX ao cubo menos 0, e depois de embaixo, ΔX ao quadrado mais 0. Então, isso aqui, a gente vai ficar com a seguinte expressão. Veja só, observe no que a expressão se transformou. Isso aqui, essa primeira parte seria o f de 0 ΔX 0, que é o f de ΔX 0. Aí eu vou substituir o x por ΔX e o y por 0. Aí eu fico com essa expressão, tente você mesmo fazer. Aí menos o f de 0, 0. E aí o f de 0, 0, ó, quando o par ordenado... Ixi, aqui eu botei diferente, pessoal. E agora, no meio da aula que eu estou percebendo, isso aqui é um igual. Tá? Isso aqui é um igual. Se xy é igual a 0, 0, aí a função é igual a 0. Então, como eu estou aqui, ó, como xy é igual a 0, 0, aí o valor da função vai ser igual a 0. E aí, portanto, eu substituí o f de 0, 0 por 0. Isso aqui sobre ΔX. E aí, ó, isso aqui vai simplificar. Esse ΔX ao cubo simplifica com ΔX ao quadrado. Aí vai ficar aqui ao quadrado sem nada. E aqui fica só um ΔX. Aí eu vou ficar com ΔX sobre ΔX. ΔX dividido por ΔX é 1. E aí eu vou ter o limite, vou ter esse limite aqui, ó, vou ter o limite de 1 quando ΔX tende a 0. E aí o limite de 1 quando ΔX tende a 0 é o próprio 1. O limite da constante é a própria constante, tá? Então, o ΔF, ΔX, ele vai ser igual a 1 no ponto 0, 0. No ponto 0, 0 é igual a 1. De maneira análoga, e aí eu vou deixar para você tentar, ó, o ΔF, ΔY, seguindo o mesmo procedimento no ponto 0, 0, ele vai ser igual a menos 1. Então, perceba que nesse caso aqui, eu tenho que usar a definição, tá? Para calcular essa derivada, eu vou ter que utilizar a definição, porque como a minha definição envolve um limite, né? E nesse limite eu não vou estar lá calculando a função, ela vai depender... A função que eu vou utilizar vai depender dos f's que eu estou calculando, né? Porque, por exemplo, para calcular esse primeiro f aqui, eu utilizo a expressão de cima. Para calcular o segundo f aqui, eu utilizo a expressão de baixo. E aí, por isso, eu não consigo calcular a derivada daquela maneira convencional como a gente fez na B e na C, tá? E aí, para esse tipo de situação, é necessário que a gente utilize a definição formal de derivada. E aí foram 4 exemplos onde a gente fez o cálculo das derivadas parciais, seja pelo método de imaginar uma variável como uma constante, seja utilizando a definição. Mas o que significa uma derivada parcial? Vamos lá. Então a ideia é basicamente o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui o que acontece. Eu tenho um ponto AB, e quando eu vou calcular o ΔF, ΔX, eu não estou imaginando o y como sendo uma constante, então o y fica amarrado aqui, e o x é que vai ficar variando. O x é que vai ficar variando aqui, ó, ao redor do ponto A, ao redor do número A. O x é que vai ficar variando. E aí, como o y é uma constante, a gente pode imaginar um plano que vai cortar a superfície. Tá aqui essa superfície está representando uma função de duas variáveis, que vai ter um gráfico. Eu quero a derivada nesse ponto aqui. E aí, a derivada nesse ponto, a interpretação dela é que eu vou estar imaginando, quando eu faço ΔF, ΔX, eu estou imaginando o y como uma constante. E aí eu posso imaginar um plano cortando essa superfície, que aí ele vai traçar uma curva. E aí a derivada em relação a x vai me dar o coeficiente angular da reta tangente a essa curva aqui nesse ponto. Tá certo? Então veja só, quando eu deixo o y constante, eu estou imaginando que tem um plano cortando uma curva. Essa curva ela vai passar pelo ponto que eu quero. E aí a derivada, o ΔF, ΔX, que é o momento que eu estou imaginando
o y sendo uma constante, vai ser a reta tangente a essa curva. Que curva, professor? A curva que é a interseção do plano quando o y é constante e a superfície. Da mesma forma, se o x for constante, eu posso imaginar um plano aqui que vai cortar a superfície e assim vai determinar essa curva aqui C2. E aí o del f, del y, vai me dar o coeficiente angular da reta tangente a essa curva naquele ponto. Então preste muita atenção para entender a lógica. Toda vida que eu for calcular o del f e del x, eu estou achando o coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva. Que curva é essa? É a curva da interseção da superfície com o plano y igual a b, digamos assim. E da mesma forma, se eu for calcular del f e del y, eu vou achar o coeficiente angular da reta tangente a uma curva naquele ponto lá P. Só que curva é essa? É a curva resultante da interseção de um plano x igual a A com a superfície. Esses dois exemplos aqui ilustram um pouco isso, tá certo? Eu tenho aqui a minha superfície, z igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. E aí, quando eu vou calcular o del f, del x, nesse ponto aqui, ó, 1, nesse ponto aqui, o ponto da curva, ó, qual é o del f dx nesse ponto aqui da curva? Aí eu estou imaginando o y como uma constante, então vai ter um plano que vai intersectar essa superfície e aí vai gerar uma curva. E aí eu vou estar calculando o coeficiente angular da reta tangente a essa curva, quando eu calculo o del f del x. Quando eu for calcular o del f del y, nesse ponto 1, no mesmo ponto, eu vou estar calculando o coeficiente angular da reta tangente a uma curva. Que curva? A curva da interseção do plano, desse plano aqui, ó, que é o y ficar constante, é como se eu estivesse fazendo um corte onde o x é igual a 1, tá certo? X é igual a 1. Aqui eu fiz um corte onde ó, o y era igual a 1, aí gerou essa curva. Aí aqui eu vou fazer um corte onde o x é igual a 1, o x é constante, aí vai gerar outra curva. E aí eu vou estar calculando o coeficiente angular da reta tangente a esse ponto, tangente à curva nesse ponto. É isso que está acontecendo quando a gente tem a interpretação geométrica da derivada parcial. Bem, galera, eu paro por aqui. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.